chegam ao deserto, aí o povo olha para a pessoa de Deus através de Moisés como a salvação, como o resgate, como a entidade de fato muito importante para eles. Olha-os como esperança. E o povo só olhava assim Deus através de Moisés. Moisés é quem conduzia o povo, Moisés é quem andava com o povo, Moisés é quem orientava o povo. Deus usava Moisés para isso. E Moisés conseguia enxergar, o povo conseguia enxergar Deus através de Moisés. O povo israelita conseguia sentir a presença de Deus, conseguia ver Deus no seu meio, conseguia enxergar Deus através do homem Moisés. Isto quer dizer que o povo dependia de Moisés para suprir sua espiritualidade. O povo dependia de Moisés para saber que de fato tem um Deus. Porque foi Moisés quem livrou o povo, foi Moisés quem foi com ele até no deserto, foi Moisés quem transmitia o recado de Deus, foi Moisés quem intermediava o povo e Deus. Era Moisés que estava no meio entre Deus e o povo. Moisés era o seu profeta, Moisés era o seu pastor, seu sacerdote, seu líder. Era o ponto crucial para que o povo achegasse a Deus. Portanto, o povo olhava Moisés como o ponto para se chegar a Deus. E um dia que Moisés ausentou-se do meio do povo, lá no deserto, por cumprir uma missão de Deus, em ir buscar os 10 mandamentos, as tábuas, ele demorara um pouco. E o povo, o ser humano, sabemos que tem uma queda e tem uma necessidade profunda que já é de origem por uma entidade espiritual para seguir. O ser humano, por natureza, ela carece, ela tem a necessidade de um Deus, de uma entidade espiritual. E por isso é que ninguém no mundo pode mentir que não tem queda pela espiritualidade. Todo ser humano é um ser espiritual. E por ser espiritual, ela tem a necessidade, por mais que a necessidade não venha à tona, mas está lá, no seu íntimo, no seu âmago, tem a necessidade de uma entidade espiritual. E assim era o povo de Israel. Eles tinham uma necessidade por uma entidade. O povo de Israel tinha essa necessidade espiritual, como todo ser humano. E quando Moisés se ausenta do meio do povo, o povo estava sentindo a necessidade de ser orientado por um Deus. E como eles só enxergavam Deus através de Moisés, só conseguiam ver a orientação de Deus através de Moisés, conseguiam suprir sua necessidade espiritual através de Moisés, e Moisés já não estava no seu meio. Moisés já não estava aí. Então, o povo precisava alimentar o seu espiritual. Por isso, decidiram criar um bezerro, uma estátua, para adorar, para ser o seu Deus, para ser a sua entidade espiritual, para ser o suprimento da sua necessidade espiritual. É assim que o homem vive. O homem, ela carece de alimentar a sua espiritualidade. Não importa o que ele faz, o homem, ele supre suas necessidades de qualquer jeito. Por isso é que o ser humano tem a queda de acreditar em qualquer coisa espiritual que apareça em frente. A primeira crença que aparecer em frente do homem, ele acredita, quando não tem padronizado um Deus. O povo de Israel conhecia um Deus, que era o Deus de Moisés, o Deus dos seus pais, o Deus dos seus progenitores. Eles conheciam um Deus. Quando Moisés se ausenta, eles acharam que esse Deus que livrou-lhes do Egito, esse Deus que eles conheciam, também desapareceu.
os largou, os abandonou, já não estava aí. É isso que o povo sentia, que Deus já não estava presente. Por isso, eles precisavam criar a imagem de uma entidade espiritual para os governar, para sentirem-se seguros. Sabe o que eles disseram para Arão? Arão, cria um Deus que vai adiante de nós até essa terra de Canaã, até onde estaremos seguros, porque não estavam seguros. O povo de Israel só queria sentir-se seguro, e seguro não através de um homem, mas através de uma entidade espiritual. É isso que o povo queria, sentir-se seguro. Por isso é que pediram a Arão, irmão de Moisés, que era sacerdote, para criar um bezerro, para criar uma estátua, e ser essa entidade que vai suprir, que vai preencher esta proteção espiritual para eles, até chegarem ao seu destino. Porque eles sabiam que o Deus de Moisés, que veio conosco, estava diante de nós, de qualquer situação. Quando o exército egípcios perseguiram-nos, foi Deus de Moisés quem nos livrou. Quando passamos o mar, foi Deus de Moisés quem nos livrou. Quando estávamos com fome e sede, foi Deus de Moisés que nos supriu a necessidade. E no deserto passaram outras dificuldades que a Bíblia não descreve. E foi Deus quem livrou eles. Então, viram, não? Nós tínhamos uma entidade que nos livrava, que nos ajudava, que nos protegia. Nós só precisamos suprir esse lado espiritual. Esta necessidade espiritual. Estava um vácuo, estava vazia. O povo sentia-se vazio porque Moisés não estava no seu meio. E era através de Moisés que conseguiam enxergar o Deus que os tirou do Egito. Por isso fizeram aquele bezerro. E o adoraram. E começaram a sentir novamente fortalecidos, vivos, vivificados, como se estivessem renovados. A esperança do povo voltou quando viram a estátua e davam festa, davam celebrações a esse Deus. E o adoravam. Queridos, eu quero parar aqui para... Às vezes, quando olhamos para alguém, antes de criticar alguém que se inclina ao álcool, que se inclina às drogas, que se inclina à bandidagem, que se inclina a qualquer outra situação errada, por causa de uma perda, a gente, antes de criticar essa pessoa, precisamos entender o contexto que ela vive e o ajudar a subir. Sabe por quê? O ser humano que adora esse Deus Todo-Poderoso, quando perde seu pai, sua mãe, sua filha, seu filho, quando perde sua esposa, ele perde a esperança. Alguns perdem a esperança nesse Senhor que nós adoramos, nesse Deus que nós servimos. Outros acabam tornando-se ateus. Onde Deus estava para o meu filho morrer? E ainda mais quando o filho morre, de um jeito muito estranho. De um jeito que ele acha que Deus tinha que salvar. Ele acha que Deus estava obrigado a resgatar o seu filho. Ele vê-se abandonado por Deus. Ele vê-se abandonado por essa entidade. E ele acha que já não está lá. Deus acabou. Deus foi-se. Deus não está. E ele acaba ficando como na situação. Ele fica na mesma condição do povo de Israel. Na mesma situação do povo de Israel. Onde ele sente-se vazio espiritualmente. O vazio desse homem que perdeu o pai, a mãe, ou alguém tão importante para ele, é igual ao vazio do povo de Israel, quando acharam que perderam a pessoa que fazia eles enxergarem a Deus, que não existe. E aí o homem quando tem essa perda, e não consegue mais enxergar Deus, não consegue mais ver Deus com ele procura inclinar-se em alguma coisa que vai reanimá-lo. E essa coisa, não importa o que é, a primeira coisa que o homem vê à sua frente, que o reanima, é a primeira coisa que ele vai abraçar. Se for o alto, ele acaba sendo o adorador desse alto, porque o alto está sustentando ele diante dessa situação. E o alto acaba preenchendo o vazio que ele estava sentindo, que achava que Deus deixou. O cigarro, a droga, a bandidagem, o homem que perde o emprego várias vezes,
ele depois acaba ficando miliante, acaba ficando bandido, roubando, assaltante, porque não tem solução, não tem esse emprego, perdeu o emprego, perdeu o negócio, agora tem que roubar as pessoas. Ele inclina-se nisso, porque a sua esperança foi-se. Porque ele sente-se vazio, então tem que inclinar-se em alguma coisa para sentir-se reanimado. É assim que o homem é. O homem, ele só procura reanimação, esperança em alguma coisa. Por isso é que temos muita gente por aí que procura esperança em alguma coisa. Procura ser vivo em alguma coisa. Outros acabam sendo assassinos quando eles são injustiçados. Quando praticam uma injustiça com ele, acaba sendo pior do que a pessoa que injustiçou-lhe. Ele acaba sendo assassino. Por quê? Porque ele sentiu-se vazio. Ele já não enxerga esse Deus, já não enxerga a esperança que tinha. Um crente que vive perdendo na vida, mas ele sabe que adora Deus. Ele sabe que adora esse Deus de Deus da terra todo-poderoso, mas ele perde na vida. E aí fica farto. Ele acha que o Deus que ele serve o abandonou, já não está lá. Então ele quer preencher esse lugar. Ele quer preencher esse vazio. E ele faz com as mãos próprias. Ele procura alguma coisa para preencher o seu vazio. E é aí onde ele acaba errando. Quando procura enxergar um outro Deus além do que ele servia. Na vida, quando caímos em desgraça, em ruína, na vida, quando perdemos, quando já não conseguimos enxergar a esperança que o Deus vive nos dê, quando não conseguimos mais enxergar esse Deus, esse Cristo em nós, é necessário, por mais difícil que seja, eu entendo, é necessário que fiquemos calmos e analisemos que caminho precisamos seguir. Porque na ansiedade, no pavor de conseguir preencher este vazio, é aí onde nós erramos feio. É aí onde nós acabamos matando nossa vida por completo. Mais do que achamos que já está morta. Acabamos no buraco mais profundo do que nós achamos ontem que estamos. Acabamos metendo no poço mais escuro e profundo do que nós achamos que estamos. É necessário que, como filhos de Deus, porque o povo de Israel era filho do Senhor, filho de Deus, eles achavam que perderam Deus e queriam preencher esse vazio. Eles sabem que quando achamos que perdemos esse Deus, quando achamos que Deus já não está do nosso lado, quando achamos que Deus já não está nos ajudando, quando não conseguimos mais enxergar Deus por causa de uma pedra, quando não conseguimos enxergar Deus por causa de uma ruína na vida, como filhos de Deus, a nossa posição deveria ser como Paulo, sem viver na bonança e também na escassez. Deve ser como Paulo. Eu vivi terrores no mar, fui assaltado e batido e preso. Eu não fraquei. Temos que viver com esta mentalidade de Paulo, com a mentalidade dos apóstolos, que orgulharam-se de serem chamados, de serem mal falados, de serem batidos por causa do nome de Jesus. É desse jeito, como filho de Deus, que devemos nos enxergar quando estamos numa ruína e não conseguimos mais enxergar Deus. Precisamos ter a mentalidade de Paulo, a mentalidade dos apóstolos, a mentalidade que Cristo sempre deu-nos desde que o aceitamos. Precisamos olhar para o monte, de onde vem o nosso socorro. Precisamos olhar-nos e perceber onde viemos, de onde viemos. Antes de termos esse Deus que achamos que já não está conosco, onde Ele nos tirou? E até onde nós estamos? Para desistir? Depois de eu ter saído de lá tão distante,
Depois de eu ter salvo e regenerado por esse Deus, eu desisto porque perdi o pai, eu desisto porque perdi o filho. É difícil isso, é fácil falar, é difícil sim de se viver, mas precisamos às vezes refletir. Eu vou perder esse Deus que regenerou-me, que me tirou, me livrou do Egito, que hoje caracterizamos o mundo, que me livrou das garras de Satanás, que me livrou de apegos diabólicos, que me livrou do apego do mundo, do sistema desse mundo corrompido, me livrou disso. Eu vou desistir desse Deus por causa dessa perda. Eu que já cheguei até aqui com essa regeneração, perco tudo. Queridos, no mundo onde você estava antes de Deus, quando você aceita Deus, você desistiu de tudo que era do mundo. Você abandonou tudo. Você fez maior esforço, você teve perdas que você acha que talvez é irreparável por causa de seguir Cristo. E chegaste até onde chegaste com essa regeneração, com esse Cristo, com essa verdade, com esse amor, com essa nova vida, para novamente perder tudo e voltar aonde você estava. Às vezes precisamos nos perguntar isso. É como um casal que um dos cônjuges quer desistir do outro. E ele se pergunta: assim vou desistir do meu esposo, da minha esposa, para voltar a conquistar outra pessoa, dar mais aquilo pelo trabalho, usar mais as palavras bonitinhas, dar mais aquelas flores, passamos aqueles momentos frustrantes, convidar mais para sair, gastar mais tanto, eu que já estou bem, que já consegui concentrar minha esposa, que já tenho uma casa com ela, assim, mas volto mais a conquistar de novo, volto mais a ficar em baile, eu sei que ela quer, mas fica tempo não quero. Assim vai ter essa volta desnecessária. Tenho que enfrentar mais uma família, gastar mais para o pedido, talvez essa volta que está grande até o nível da altura dela, vou dar mais uns 200 e tal mil coisas da cama. Tudo isso de novo? Não. Vale a pena suportar a situação que eu vivo, porque amanhã eu sei que a coisa pode mudar. Mas se não mudar, valeu a pena. Porque eu não me dei o trabalho, nem o luxo de voltar na lama onde eu estava. É assim que eu creio que o Filho de Deus tem que pensar diante dessa situação. E como deixa eu não pensar assim. E nós precisamos fazer diferente. Pensar diferente. Porque nós, quando estivermos na perda, na desgraça, na ruína, nós às vezes vamos ficar sem enxergar Deus. Às vezes, ou provavelmente, você não vai enxergar Deus. E é aí onde vai querer preencher esse vazio com qualquer coisa que apareça no connosco. É aí onde o conselho de A e B pode corromper o teu bom costume. Bom costume é seguir os guios, os passos de Jesus, a vontade de Deus. Pode corromper esse teu bom costume, os conselhos que vêm daqui e lá. Quando você está no poço, quando você está na ruína e não consegue enxergar Deus. É aí onde as pessoas podem conduzir ou reconduzir ao erro. Então, nós precisamos dessa mentalidade do Filho de Deus. Parar de processar. Porque a vida não é só ganhos, a vida é perda. E o povo de Israel não entendeu que a vida não é só ganho e perda. E o povo não tinha perdido nada. Foi conclusão precipitada. Eles achavam que, através de Moisés, Deus existia. Sem Moisés, Deus não existe. E achavam que perderam esse Deus. A esperança que tinham. E precisavam de uma esperança. Amigos, do versículo 1 até ao versículo 11, deste capítulo 33, Deus orienta a Moisés, depois de Moisés falar com o povo, quebrar aquela estátua e voltar a reconsiderar o povo. Nesse versículo 1 a 11, Deus orienta Moisés a continuar a caminhar com o povo, a continuar a caminhada com o povo, até onde Deus tinha destinado, que era a terra de Canaã.
Mas é aí também onde, nesses versículos, Deus está conseguindo para Moisés, que não vai andar mais no meio deles. Vai ter que enviar um anjo para andar adiante deles. Foi do 1 ao 11 que Deus caracteriza isso. Orienta Moisés a voltar a caminhar com o povo, mas ele diz que vai ter um anjo à frente de vocês. Por quê? Porque se eu estiver no vosso meio, eu sou capaz de eliminá-los. Deus estava triste com o povo, que ele, por amor, decidiu enviar um anjo, falar ao Moisés que vai enviar um anjo para estar diante deles. Porque se eu estiver no vosso meio, eu posso eliminar alguns de vocês com vocês. E do versículo 12 ao 17, Moisés recusa essa proposta de Deus, recusa essa orientação, recusa esse proceder. Ele fala que ele intercede pelo povo. Moisés não queria isso. Moisés intercede pelo povo. 12 até 17, ele vai interceder pelo povo, vai orar pelo povo, falar com Deus, ele vai intermediar, ele vai fazer com que Deus reconsidere o povo. Então ele fala com Deus: meu Pai, em outras palavras, se o Senhor não for conosco, então não nos manda subir, não nos manda adiantar, não nos manda caminhar. Se não for o Senhor que estiver no nosso meio, não queremos caminhar, não queremos andar, não queremos continuar. Por quê? Como é que vamos dizer que nós achamos graça aos teus olhos se não estiveres comigo e com o teu povo? Como é que vamos dizer que Deus me ama, que Deus é comigo, que Deus é o meu Deus, que Deus foi comigo, se não estiveres diante de nós, no nosso meio, e enviares um anjo no teu lugar? Em outras palavras, Moisés vai dizer o seguinte: nós queremos você. Nós não queremos uma outra coisa. Nós não queremos um anjo, nós queremos você. Nós queremos esse Deus. Nós queremos você, Pai. É com você que saímos do Egito. E é com você que queremos chegar em Canaã. Por mais dificuldade, Moisés estava se desculpando pelo povo. Moisés estava intercedendo por isso. Moisés não queria que Deus os deixasse. Porque ele sabia que sem Deus não adianta continuar. Ele queria continuar caminhando com Deus. Deus perdoara o pecado do povo, mas ele disse: não, caminho. Mas vocês não queremos caminhar contigo. Contigo. E foi aí que do versículo 18 até o versículo 23, através da intercessão de Moisés, Deus reconsidera o pedido de Moisés e volta a andar com o povo. Sabe o que acontece? Moisés, quando faz aquele pedido, Deus olha para o coração de Moisés e fala que você achou graça em mim. E Deus reconsidera. E Deus chega com o povo até em Canaã. Metade do povo vai chegar. Eu estou dizendo para os irmãos que seguir o caminho sem Deus, seguir a vida sem Deus, é o mesmo que nada. Queridos, Moisés e o povo de Deus, o povo de Israel, quando percebeu que Moisés chegaram, quando Moisés repreendeu e quando eles perceberam a ira de Deus, o povo de Israel também não queria continuar a caminhada sem Deus. Eles não queriam. Rejeitaram e pediram um favor a Moisés, que fala com o teu Deus, para nos reconsiderar. O povo não queria continuar também sem Deus, porque eles perceberam. Eles perceberam que Deus já não queria nada estar no meio deles, por causa daquilo. E eles pediram um favor a Moisés, que fale com o teu Deus para reconsiderar o nosso pedido. Nós também não vamos caminhar. Nós não vamos andar sem ele. O povo entendeu. E o que o povo entendeu? Apesar da atrocidade do pecado que o povo cometera, eles entenderam que caminhar na vida sem Deus é o mesmo que nada. É um trabalho macio.
É um trabalho desnecessário. É uma caminhada desnecessária. Então, que morramos aqui todos nós, se não for para dar para Deus. Esta é a posição do Filho de Deus. Esta é a posição de uma comunidade. Esta é a posição de um povo de Deus. A comunidade de BJ precisa imitar esta posição que depois o povo e Moisés tomaram. Como? Deus, se não vai andar com a NBJ até o sucesso, até o progresso, até o grande desenvolvimento, não queremos continuar. Do que adianta ganhar o mundo sem esse Deus? Porque há pessoas que sofrem, que andam, que progredem, que desenvolvem no caminhar da vida, mas eles não fazem isso com Deus no seu meio. Não estão com Deus, não desenvolvem com Deus, não caminham com Deus. Quantas igrejas, quanta gente que diz esse povo de Deus, quantas comunidades que dizem esse povo de Deus estão desenvolvendo, estão caminhando, estão andando, estão progredindo, mas Deus não está naquele meio. Quantas comunidades? Quantas que estão desenvolvendo sem a presença de Deus? O importante, nesse texto compreendemos, através da posição do povo em Moisés, o importante não é caminhar até Canaã. Canaã não é um segredo. O importante é caminhar com Deus e chegar com esse Deus. Porque na realidade, Deus era o que mais importava para eles. Não era o que vai encontrar em Canaã, uma terra com uma marinha de mel, uma terra que tem fruta, uma terra que tem boas paisagens, uma terra que tem casas, residências, uma terra que boa para se viver. O mais importante para eles não era isso. O mais importante para eles era chegar nessa terra, mas chegar com Deus que os tirou do Egito. Era esse Deus o ponto importante para eles. Senão Moisés pegaria o povo e caminhava. Como sem Deus? Mas eles não entenderam que não adianta subir. O segredo não é só desenvolver na vida. O segredo não é só, como dizemos, singrar na vida. O segredo não é só ter sucesso na vida. O segredo é ter esse sucesso, mas com Deus. Não devemos assentar nenhum sucesso sem Deus. Porque esse sucesso sem Deus é a nossa crucificação para a morte e morte eterna. Este progresso sem Deus não nos vai levar a nada nenhum. Melhor do que o lugar que Deus quer que a gente esteja. Não adianta na vida você estar bem sucedido, mas você não está caminhando com Deus. Você pode até frequentar a igreja. Você pode até vir aqui adorar conosco. Mas se você achar, você compreender, se perceber que na tua vida não está Deus, não vale nada o teu progresso. Do nada vale aquilo que você conquista. Do nada vale o que você faz. Por isso é que Moisés, ele diz que não subiremos sem a tua presença. Eu não vou crescer na vida sem você, Deus. Se assim for, então que o Senhor me elimine e não me permita viver. Porque o que adianta eu viver, mas não viver com esse Senhor? O que adianta eu ter tudo o que eu desejei na vida? O que adianta eu conquistar tudo nessa vida, mas eu não ter Deus, eu não conquistar com Ele? Irmãos, é maravilhoso celebrar a tua conquista ao lado do Senhor. É maravilhoso celebrar o teu progresso, celebrar a tua caminhada na vida com Deus. É maravilhoso. Não nos sentimos tristes, ter progresso na vida, mas nós estamos totalmente vazios de Deus. O ser humano precisava sentir-se triste disso. Triste por não ter Deus, mas estar tão desenvolvido na vida, mas caminhar com o progresso, caminhar com a admiração das pessoas, caminhar com toda a regalia do mundo, caminhar com a fama, caminhar com tudo, mas ele está vazio de Deus. O ser humano precisava sentir-se triste nisso. Nós precisamos nos sentir inquietos e incompletos, porque isso
que acontece? Somos incompletos quando temos tudo menos Deus. Por isso é que nós podemos perder tudo, como Jó vivera. Podes perder tudo, família, dinheiro, emprego, negócio, trabalho, assim como Jó na Bíblia. Mas nunca perder, até mulher, mas nunca perder a presença do Senhor em momento algum. Tire-nos tudo, mas por favor, Jesus nos fica. Porque sem Ele não subiremos a qualquer lugar. Sem Ele não vamos progredir para qualquer lugar. Sem Ele não precisamos e não queremos andar e caminhar em qualquer lugar. O que adianta a MBJ chegar até o pódio, como dizem outras pessoas, com suas igrejas, chegarem até onde o mundo todo enxerga? Uau, que beleza, maravilha! Mas no meio desta comunidade, Deus não habita. Do que adianta? Eu prefiro a MBJ como está, mas Deus está aqui. Mas vale. Então, irmãos, não vamos sonhar com um progresso sem a presença do Senhor. Porque há pessoas, custa o que custar, ele quer o progresso, ele é fanático do progresso, ele quer caminhar na vida, custa o que custar, ele tem que avançar. Não importa, não tem causa nenhuma que ele impede, ele precisa, ele quer, ele é fanático por alcançar, por caminhar com ou sem Deus. E quando a pergunta que, uma vez, eu já fiz a mesma com ele, e quando eu tiver tudo o que eu sonhei ter na vida, e depois daí, como é que fica? A minha pergunta é essa, depois, como é que fica? Depois de alcançar tudo. Depois. Há um autor que foi questionado o seguinte, numa entrevista da imprensa, em um conceituado propósito. Qual é o teu objetivo na vida? Eu quero conseguir um negócio, conseguir atingir o meu negócio em 1 bilhão. E quando atingires esta meta, o que você pretende fazer? Pretendo continuar a ganhar mais. E quando ganhares mais, o que pretendes? Pretendo tornar o meu nome estável, nunca se apagar. E quando você atingir isso? O jornalista, às vezes, que eu posso dizer, a pessoa que entrevista, né? Jornalista, ele só queria saber uma coisa. O que realmente importa para ele na vida. Depois desta amizade, o teu nome nunca vai se apagar. O que vais fazer? Ele parou e ficou a refletir. O que realmente quer perguntar a ele. Ele já falou tudo. Ele já falou tudo o que quer. E depois ele disse, com um senso de remorso, realmente, eu quero viver uma vida em amor com a minha família. Era tudo que o jornalista queria ouvir, porque não conseguiam ver isso na vida dele. Sabe o que isso quer dizer? E depois de você alcançar tudo o que você quer na vida, e depois de você ter um carro dos sonhos, e depois de você ter a casa dos sonhos, e depois de ter o trabalho dos sonhos, a empresa magnata dos sonhos, e depois de ter o reconhecimento mundial dos sonhos, e depois de conquistar até os presidentes do mundo, e depois de ter tudo ao seu dispor, e depois do teu nome ser o primeiro a nível mundial. E depois dessa caminhada que você fizer, e depois, o que você quer? O que será? O que vai acontecer depois? Sabe o que vai ser depois? Não vai ter graça. Nada. Nada vai ter graça. Porque tudo vai enjoar você. Vai enjoar. Porque não terá mais nada que você vai querer. Agora, se eu estiver andando com Deus, se eu estiver trilhando com Deus o meu caminho, sabe o que Ele vai me ensinar? Meu filho, nessa caminhada, meu filho,
Fixa-se, filho, em viver uma vida plena do Espírito. É tudo o que você precisa. E aí terás a vida mais feliz do mundo. Uma vida mais feliz do mundo. Por quê? Porque a vida plena do Espírito é tudo que o Filho de Deus precisa. É tudo que a comunidade cristã precisa. A gente não tem que sonhar em subir, em andar, em desenvolver, em caminhar sem Deus. Não temos que sonhar isso. O dia, irmãos, anotem bem esse dia. O dia, a nossa congregação, ela vai desenvolver, ela está crescendo. Mas o dia que a nossa comunidade, a gente perceber que está voltando Deus, precisamos parar e resgatar isso. Parar tudo o que estivermos fazendo e resgatar isso. Porque o que nunca devemos perder em nossa santa comunidade. Se começarmos com Deus, desde a plataforma digital, desde a casa dos irmãos, se chegarmos com Deus, desde o apartamento do pilar do pastor, se sairmos com Deus, andamos com Ele, até aqui, nas reformas, se andamos com Deus, até quando temos as leis, tudo que nós estamos aqui, se chegamos com Deus, até quando não tínhamos os irmãos que estamos a ver aqui novos, por que deixar esse Deus que andou conosco de lá até aqui? Só porque chegamos aqui, precisamos ignorá-lo, precisamos ter pouca consideração por ele, precisamos prestar pouca atenção a ele, precisamos parar de chamar muito ele, precisamos limitar a chamada. Ele nos trouxe até aqui. E é Ele que vai nos levar até onde Ele quiser nos levar. Portanto, o povo que é povo de Deus nunca anda sem Deus. Recusa. Você precisa, como povo de Deus, se recusar a andar sem Deus. Nós, como povo de Deus, precisamos nos recusar a andar sem Deus, caminhar sem Deus, subir sem Deus, progredir sem Deus. Precisamos recusar isso. Por quê? Porque não seremos comunidade cristã. Seremos qualquer coisa, menos igreja. Tudo bem, Deus nos dá, estamos progredindo, e daí seremos qualquer coisa, menos comunidade cristã, menos povo de Deus. É isso que seremos. Seremos uma organização bem caprichada, com muita gente, que adquire bens, mas é só uma organização. Não é uma igreja. Para ser de fato uma igreja, ela tem que caminhar com o cabeça, que é Cristo, porque Ele disse: eu sou o cabeça da igreja. A igreja é dos membros, é o corpo, é a noiva. Se o noivo não estiver, não há casamento. O pai, a sogra, sei lá quem, o padre, o pastor, pode dizer o que dizer. Se o noivo não chegar, acabou, não tem casamento algum. A noiva não pode casar sozinha, não pode se casar. É impossível. Se não tiver a cabeça, o corpo já era. Está no sepulcro. Vai acontecer. Por quê? Porque a cabeça já não está plantada no corpo. Do nada serve o corpo sem a cabeça. Porque a cabeça é que monitora, o corpo é que orienta, o corpo é que guia, o corpo é que torna o corpo vivo também. Amém. Por isso que se alguém não tiver um braço, ele pode viver. Se não tiver uma perna, pode viver. Se tiver algum problema no pulmão, ainda pode viver. Sob medicação, tratamento, pode viver. Se ele não tiver um olho, pode viver. Quantas pessoas não têm? Se a boca estivesse errada, pode viver. Quantas pessoas aguentam-se daqui? Se ele não tiver uma orelha, pode viver. Quantas pessoas não têm orelha, não têm, são surdas, queimaram. Se não tiver cabelo, ela pode viver. Quando as pessoas são, têm calvície, são, vamos dizer aqui, carecas. Se não tiver unhas, pode viver. Se não tiver algum outro membro, ela pode viver. É possível. É bem possível.
E hoje, mais que a tecnologia da medicina está avançada, é possível fazer esse vídeo. Agora a pergunta é, se não tiver a cabeça, a medicina vai fazer uma cabeça? Não vai fazer na cabeça. Irmãos, não tem cabeça de postiço, mas tem perna de postiço. Tem mão de postiço, como dizem, né? Não tem cabeça de ferro, mas tem perna de ferro. Não se mete carne, tem a cabeça, os olhos, tudo de ferro, mas se mete um osso de ferro. O que eu estou dizendo? Que Deus é o que mais se importa na nossa caminhada. Portanto, como povo de Deus, quando um dia nosso povo percebermos que Deus já não está aqui, precisamos dizer, não vamos subir, não vamos caminhar, não vamos continuar, vamos parar todo momento e resgatar a nossa entidade divina. Deus, Ele não pode faltar em nós. Até pode diminuir uma terça parte da nossa congregação. Mas esse Deus não pode sair da nossa congregação. Amém. Até podemos perder o espaço ou qualquer outra coisa valiosa. Mas Deus não pode. Porque já pontuamos já. Não será atividade, não será segredo. Pontuar na casa do irmão. Não será isso segredo. Não será isso complicado. Não será isso, vamos dizer, uma coisa que vai chocar nossos corações. Nós já pontuamos na internet, no WhatsApp. Não vai ser dor de cabeça. Vamos lá pontuar. Desde que nosso Deus esteja caminhando conosco. Como o povo já o pediu. Como Moisés joelhou e pediu. Pois assim conjecturar. Amém? Amém. Portanto, eu e você, como comunidades de Deus, não vamos continuar se Deus não estiver no nosso meio. Nós não queremos que nos manda outra pessoa para nos dirigir. Nós não queremos que nos manda alguém no lugar de Deus. Não precisamos, não queremos, não. Não queremos. Não, o Gabriel pode ficar no céu. O arcanjo fica no céu. Nós queremos Deus. Queremos Jesus conosco. São os serafins descansam no pouco. Queremos Deus. Então será que vai dar e Deus não vai dar? Então Gabriel está, Deus não está. Então os Miguel estão e Deus nos dá. Então será que o Leão está e Deus nos dá? Até mesmo a espada de ouro, de ferro, de bronze, será de fogo. Nós não queremos essa espada, nós queremos o Deus da espada. O Deus desse exército de anjos. Se Deus quer mandar os anjos, Ele fica em frente dos anjos. Se Deus quer mandar a espada, Ele é quem segura a espada e fica aqui. Se Deus quer mandar o escudo para ficar conosco, Ele é quem segura o escudo e fica diante de nós e na retaguarda também. Por quê? Não vamos desistir. Não vamos desistir. Ele é tudo o que a gente precisa para caminhar. Então nós estamos no Senhor Jesus. É isso que o povo de Deus precisa ter em mente. Idealizemos isto. Vamos caminhar, vamos andar, vamos subir, ser homem, mas com Deus. Se Deus vai dizer que vai nos mandar um pastor, um profeta, que vai ficar conosco, um sacerdote, será quem? Que vai ficar conosco no seu lugar, então eu posso ficar íntimo. Sim, por quê? Porque Deus já não estará, quem estará em seu lugar é um ser humano e Deus vai desaparecer. Então que ficamos íntimo, faz todo sentido. Porque não estamos aqui por causa de outra coisa senão de Deus. Quem veio aqui por outra coisa senão por causa da adoração ao Senhor Jesus, que vive eternamente? Quem veio aqui para ver outra coisa senão para adorá-lo e buscá-lo incessantemente? Quem veio aqui por outra coisa senão para enxergar Deus através da adoração, enxergar Deus através da pregação da palavra, enxergar Deus através do amor dos irmãos, enxergar Deus através da comunhão que estamos a ter aqui, enxergar Deus através dos irmãos. Amém. Viemos aqui por isso. Viemos aqui para buscá-lo, para render graças, para celebrar o seu nome, para nos render diante de
precisamos. É tudo que nós temos que perder. Então, como o povo de Israel, um dia pecou e outro dia reconheceu que não devemos continuar sem a presença de Deus. Moisés, olha só, isso vamos fazer. Hoje, como já não dependemos totalmente do pastor, para Deus estar do nosso lado, já não dependemos totalmente do pastor, do sacerdote, do líder religioso, espiritual. Não dependemos mais totalmente dele. Dependemos deles em alguns aspectos bem particulares. Ele e Deus. Mas em tudo já não. Nós mesmos temos acesso direto com o Pai. Então, se o Pai estiver faltando aqui, eu, você, vamos nos joelhar e vamos jogar a sua volta no nosso meio. Não vamos esperar o pastor fazer isso. Nós mesmos, sem nem qualquer lugar que estivermos, Deus, por favor, volta só na MPJ. Não faz isso. Volta só na MPJ. Não aceitamos isso. Nós recusamos mesmo que queremos. A tua ausência não. Ausenta-se qualquer coisa, você não. O pastor não está aqui. Você vê. Pastor está aqui, pastor está no lugar, cumprindo a missão do Senhor. Agora a questão é, Deus não vai estar aqui porque o nosso pastor não está aqui. É isso que nós precisamos pensar. Não estamos aqui a adorar? Não estamos aqui a cultuar? Não estamos aqui a buscar o Senhor? Deus não está nos ouvindo? Ele está aqui entre nós. Ele está dizendo o seguinte: eu não sou refém do pastor. Então nós precisamos entender que Deus só está no meio do povo, não por causa do pastor, mas por causa do povo todo. Então, povo, não percamos Deus. E se perdermos, já entendemos. Se ele está aqui conosco sem o pastor, então precisamos de buscar quando ele se perder de nós sem o pastor. Por quê? Porque Deus é nosso e não devemos perdê-lo. Quero dizer aos irmãos, não caminhe na vida, não desenvolva na vida, não progrida na vida, não subsaia na vida, sem Deus adiante de você. Não faz isso. Se chegar a um progresso para a tua vida e perceberes que não tens Deus, que Deus já não está ali, é melhor não andar com esse progresso. É melhor deixar para lá e resgatar a presença de Deus na tua vida. E depois, como Ele pode pegar qualquer progresso que quiseres. Porque eu sei que Ele vai lapidar a tua forma de enxergar o sucesso da vida. Ele vai moldar, vai te ensinar o que significa ter sucesso na vida. Que não é aquilo que realmente você pensar. Ser bom de dinheiro, ser bilionário. Não é só isso. O sucesso não é consertar o carnício. E nós só pensamos em dinheiro quando pensamos em sucesso. Deus vai te ensinar que não é só sobre dinheiro ter sucesso na vida. Então, quando ter uma família feliz, quando meu filho, minha filha, aliás, me ama, quando minha esposa me ama, quando eu sei cuidar deles, quando eles estão satisfeitos com o cuidado que eu presto a eles, eu tenho sucesso na minha vida. Quando meu pai e minha mãe me amam, orgulham-se de mim, eu tenho sucesso na vida. Quando tenho amigos que não me dão facada nas costas, quando tenho amigos que eu sei que se eu cair, estarão por perto, eu tenho sucesso na vida. Quando eu pertenço a uma comunidade que não falam-se mal, que não se tratam mal, que não tem favoritismo, que não tem tribalismo, separação, nesse caso, quando eu tenho uma congregação, uma comunidade que amam uns aos outros, tratam-se bem, são irmãos, têm comunhão, têm unidade cristã, eu tenho sucesso na vida. Só bem sucedido. Quando eu tenho o meu Deus Todo-Poderoso ao meu lado, toda hora, todo momento, em todas as circunstâncias, eu sou bem sucedido. Com ou sem os bens que o mundo oferece. É claro que fui até aquilo que nós vimos que o mundo oferece, que é um carro, uma casa boa. Tudo isso é bom. Um emprego dos sonhos, com muito dinheiro, isso é bom.
mas não é bom o suficiente para atender do que Deus nos atende. Não é o bom o suficiente do que o Senhor faz. Não é o bom o suficiente. E não é melhor do que ter uma família que te ama e que você ama, servir. Não é melhor do que ter uma comunidade humilde, simples e que flui do amor de Deus. Os bens materiais não superam isso. Essas coisas abstratas superam tudo o que acontece. E são os bens materiais. Supera. E supera milhares de vezes. Amém? Amém. Se coloque de pé, vamos. Meu Pai, meu Deus, e glorifico o Pai, porque o Senhor juntou-nos aqui para adorar o teu nome e mais uma vez lembrar que estás conosco. Porque o povo da FPJ, ela carece a cada dia que passa da tua presença e ela não quer abandonar o Pai. Portanto, Jesus, esteja conosco em todos os momentos. Não nos abandona, ó Pai. Até quando pecarmos como congregação, até quando estivermos andando torto como congregação, até quando já não estivermos mais alinhados ao Santo Evangelho, à tua ideia inicial, ao teu propósito inicial, até quando nós